Fala, torcedor do Timão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Pessoal, bora ver essa reportagem sobre essa grande vitória do Corinthians pelo Brasileirão. Vitória diante do Vitória, fora de casa. Com essa vitória, o Corinthians se distanciou muito da zona de rebaixamento. 7 pontos de diferença aí para o Z4. Pessoal, bora ver essa reportagem, né, desse grande jogo do Timão, onde o Corinthians venceu por 2-1 com gols do Yuri Alberto e também do Memphis Depay. Já comenta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa vitória do Corinthians e já também comenta se vocês estão com a expectativa grande para uma possível classificação para a Libertadores de 2025. Agora, pessoal, sem mais enrolações, bora ver aqui essa reportagem que está maravilhosa. No Barradão, deu o Corinthians de virada para cima do Vitória, 2-1. Grande participação do trio ali mais ofensivo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Rodrigo Bueno, Mari Pereira, Doranzito, meu garoto Fernando Campos. Vamos fazer o programa até às 8h30, tratando especialmente desses dois jogos, iniciando com o jogo de Salvador. Mari, rebaixamento, pensar em rebaixamento para o Corinthians já era. Eu acho que isso já ocorria desde a segunda-feira à noite, depois da vitória sobre o Palmeiras. Agora, com 41 pontos, acabou de vez. Só que agora o Corinthians ocupa a primeira página da tabela. Pode pensar em alçar voos mais altos, sim. Pode pensar em objetivos maiores, sim. Os próximos dois jogos são em casa. Sim. Contra Cruzeiro, que é o último jogo do Cruzeiro, né? Antes da decisão da Copa Sul-Americana. Portanto, o Cruzeiro não utilizará a força máxima. E depois o Vasco da Gama. Pode ser que o Corinthians faça mais 6 pontos. E dois times que são adversários diretos por uma possível até nona vaga de Copa Libertadores. Antes da gente mergulhar nisso, o jogo de hoje. O Corinthians mereceu vencer a partida por 2-1? Boa noite já, né? Quase 7 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que mereceu diante das situações que o próprio Corinthians criou. Muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão. O Vitória vinha numa sequência tão positiva quanto a do Corinthians, não é? Eram 3 vitórias seguidas. Quando sai para enfrentar o Atlético Paranaense, com muita personalidade, consegue uma vitória importante e já abre o placar nessa falha do Hugo. Poderia ter tido um outro roteiro a partir através disso, né? Porque o Hugo é um personagem, um dos principais do Corinthians na temporada. Falha num jogo muito importante para o Corinthians, até pensando em trazer um pontinho para São Paulo dessa viagem. Mas aí o que o Corinthians tem de melhor, tirando o seu goleiro, ele já aparece logo em seguida, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, aproveitando muito o momento espetacular do Yuri Alberto. Impressionante como esses 3, eles se entendem demais. Teve ali um período de nervosismo do Corinthians após o gol, 2 cartões amarelos em sequência, mas aí depois o equilíbrio acontece e aí o Corinthians, ele definiu uma estratégia muito clara para fugir dessa zona de rebaixamento, que é esse jogo muito direto, buscando esses jogadores. Cedeu, obviamente, muito espaço para o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo defensivo, então lado direito do Vitória, aproveitando inclusive o Mosquito, ex-jogador do Corinthians que atua por ali, mas o Vitória não conseguiu no segundo tempo, quando tem algumas oportunidades, não conseguiu antes fazer o seu segundo gol, depois que toma o segundo, não conseguiu buscar um empate. A gente está acompanhando aí os melhores momentos da vitória corintiana. Daqui a pouquinho, Vladimir Bianchini, direto do Barradão, com entrevistas dos envolvidos nesse jogo. Ainda imagens aí do primeiro tempo, Bubu. Mas no começo do segundo, até metade do segundo, as chances mais claras eram do time de branco. Inclusive essa do Mosquito, Bubu. Essas, né? Boa noite, né? Mosquito em um lance perdeu 2 gols. Boa noite a todos, fã de esporte, companheiros, Mari. Eu quero destacar o Memphis, né? E aí não é clubismo meu por torcer pro Holanda, mas o Memphis é muito acima da média desse time do Corinthians e até do futebol brasileiro. Memphis, você vê no lance do gol do Yuri Alberto, ele tá fazendo a posição do Garro. Ele volta quase no meio campo e ele que dá o primeiro passe, que dá uma clareada. Depois o Garro contribui também e dá assistência. Mas esse penúltimo passe do Memphis é um passe de camisa 10 armador, de um jogador mais clássico. Aí é uma finalização de 9. Você vê que ele tem uma capacidade para fazer várias funções. Ele é um cara muito versátil.
do meio para frente para circular. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, aquela famosa chapada ali que a bola passa raspando. O Luan, volante, esse São Paulo, deu uma entrada nele que para mim passou ali por um cartão laranja. Ainda mais que ele é holandês, um cartão laranja passaria tranquilo ali para o Luan. E para mim, nessa retomada do Corinthians, vai muito pelo Memphis. O Memphis faz o gol contra o Cuiabá, que segundo o filho do Ramon Dias, o Emiliano, né? Ele falou, se a gente perdesse aquele jogo, era morte. Foi como ele classificou. Não tinha o Yuri Alberto ali. Quem meio que lidera, comanda o time e faz o gol de pênalti, converte, é o Memphis. Esse é o primeiro gol dele com bola rolando, né? Mas ele tem contribuído. A boa fase do Yuri Alberto independe do Memphis, mas o Memphis agregou, potencializou isso. Sim. Jogar com um cara que é inteligente, que tem visão de jogo, né, que te pifa, né, que orienta, lidera, mesmo sem falar português e tal, mas aquela linguagem de quem conhece, espaço aqui e tal. Então, para mim, ele é o destaque da partida de hoje e dessa retomada recente do Corinthians, que a gente está falando de Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil. Sim. E então é muito importante a classificação para a Libertadores, que é uma classificação dupla, né? Sim. É a chance que sobra. E agora salvação da lavoura. É a salvação, assim, impressionante. A tabela ajuda. O Corinthians está indo bem nos confrontos diretos. Teve um tempo que a gente falava, poxa, o Corinthians, o campeonato dele não é contra o Inter, perdeu ponto para o Inter, lamentável, mas é do jogo. Perdeu para o São Paulo, tal, é clássico, é chato, mas o São Paulo hoje está à frente. Vamos mirar o Corinthians contra Cuiabá, contra a Vitória, contra a Criciúma, sobretudo nesses 3 jogos. 3 pontos contra o Cuiabá, 3 pontos contra o Vitória fora de casa, só falta o Criciúma. E agora numa situação muito mais confortável, né? Também queria lembrar, o Hugo Souza, o Hugo Neneca, teve um lance parecido num Flamengo e São Paulo contra o Brenner, Copa do Brasil. Naquele lance ele quis driblar o Brenner, né? Hoje ele chutou o chão. Talvez parecido em termos de presepada, você diz? Presepada, sim, né? Ele teve algumas críticas, ele começou no Flamengo muito bem, algumas críticas porque aparentemente ele estava deixando o sucesso subir um pouco a cabeça, ficar um pouco deslumbrado, e a gente vem de um momento em que ele está sendo exaltado. Sim. Né? E eu falei, até acho que ele foi mais útil do que o Memphis. Contratação, qual foi a contratação mais certeira, impactante? Acho que foi a do Hugo. Só que espero agora, um pouquinho mais maduro, que ele também não deixe isso subir a cabeça e tal. Ele imagino, vai ser comprado pelo Corinthians definitivamente, depois dos bons serviços prestados, mas dessa vez ele quase comprometeu o jogo, a vitória corintiana. Deu uma aliviada na barra dele aquela defesa no chute do Mosquito cara a cara, né? Sim. Porque ali seria o 2-1. Antes da gente chamar o Vladimir já está ali posicionado para fazer a primeira participação, a primeira entrada no ESPN FC. Rapidinho para você, Dona. Garro, Yuri e Memphis. Dos 3, quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear, para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. O Yuri Alberto chega a 26 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 11 participações em gol. O retorno dele 9 gols marcados e 2 assistências. Vladimir Bianchini, fala um pouquinho pra gente na sua primeira participação. Boa noite, meu amigo. Sobre o ambiente do Barradão. A gente sabe, o Corinthians, a delegação do Corinthians, o ônibus chegou por aí debaixo de pedrada, o que é lamentável, e também na transmissão, né? Vimos ali no segundo tempo, quando o jogo já estava meio que indo para o final,
a torcida do Vitória se voltando contra os torcedores do Corinthians. O que você pode trazer em termos de ambiente, atmosfera de jogo por aí e também as informações dos dois times, se você quiser dar, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Plihal. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O Barradão foi um verdadeiro caldeirão. A torcida do Vitória fez uma linda festa aqui, principalmente no começo do jogo. Cantaram bastante, incentivaram muito a equipe. A gente viu também a torcida do Corinthians marcando presença. Reclamaram muito da questão do preço dos ingressos, até levaram uma faixa escrita R$200 é roubo. A gente viu também alguns problemas, né? Como você mesmo falou, principalmente no segundo tempo, houve um certo confronto entre as torcidas. Atiraram objetos, né? Principalmente da torcida do Vitória em relação à torcida do Corinthians, que ainda não deixou o Barradão. A Polícia Militar segura a torcida visitante justamente para poder fazer aquele escoamento do pessoal da torcida da casa. Mais de 30 mil torcedores aqui no Barradão, então a gente vê que a torcida do Corinthians ainda está esperando. O clima que a gente vê no Barradão, assim, os torcedores principalmente saíram bastante cabisbaixos, os jogadores também, porque esperavam vencer o jogo. Vitória começou o jogo melhor, conseguiu fazer o primeiro gol, mas depois não conseguiu segurar o placar, o Corinthians virou. E o que a gente vê é que a festa no vestiário, Plihal, estava aqui do lado do vestiário do Corinthians. Assim que eles entraram, logo depois que a bola encerrou. Foi uma festa incrível, o barulho era enorme, ensurdecedor, os caras gritando muito, ou seja, foi uma vitória que, como vocês mesmos falaram, o Corinthians agora mira coisas grandes. A gente entrevistou o Carrilho no meio da semana e ele falou a respeito disso, como aquela vitória contra o Palmeiras mudou, entre aspas, a chave do Timão em relação ao Campeonato Brasileiro. Se antes a briga era totalmente contra o rebaixamento, agora o Corinthians briga por coisas maiores e pode até mesmo chegar entre os 8 primeiros colocados, já está colando no Cruzeiro, em equipes que estão em posições melhores. Então, assim, foi um ambiente muito bacana. Pena que a gente teve esses episódios lamentáveis, né, Plihal? Sem dúvida alguma, Vlad. Assim que você tiver novidades por aí, fique à vontade. O canal está totalmente aberto para você. E daqui a pouquinho, as entrevistas do lado corintiano, do lado vitorioso. O que o Vlad acabou de dizer, Mari, faz todo sentido mesmo. O Cruzeiro ainda vai jogar na rodada, recebe o Criciúma. Até a gente pode colocar um certo favoritismo ao Cruzeiro, apesar de, com o Fernando Diniz em 9 partidas, né? 8 partidas, somente uma vitória. O Cruzeiro, nesse momento, que é o 8º colocado, e G8 também é uma realidade próxima, a gente já tem os G7 garantido. Se o Flamengo for campeão amanhã da Copa do Brasil e o Botafogo da Copa Libertadores, o G8 também estará garantido, independentemente do Cruzeiro triunfar ou não na final da Sul-Americana. O 8º colocado nesse momento é justamente o Cruzeiro, só 3 pontos à frente do Corinthians. Pois é, não. E tem confronto direto. Tem confronto direto, pois é. É super acessível, né? Agora pro Corinthians. Antes dessa partida contra o Vitória, aqui, né, na programação, a gente já pensava se o Corinthians de fato poderia, qual seria o objetivo do Corinthians, se já teria mudado essa chave. Para mim, esse jogo era crucial para determinar muita coisa, principalmente isso. O objetivo até então do Corinthians era, de fato, não se aproximar mais da zona de rebaixamento. Sim, tem times abaixo do Corinthians que, além de jogar menos ou não ter encontrado de fato soluções para esse momento de zona de rebaixamento, o Corinthians, desempenho não estava tão distante dos que estavam à frente dele, né? Como o próprio Cruzeiro, como o próprio Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, enfim. Falando mais pra cima, a Internacional tá à frente de fato. Galera, bora repercutir ainda aqui um pouquinho, né, sobre essa grande vitória do Corinthians ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians conseguiu uma grande vitória fora de casa, né, jogando lá no estádio Barradão, em Salvador. E o Corinthians voltou para São Paulo com os 3 pontos na bagagem, em uma grande partida aí, né, marcada por gol do Memphis Depay, gol do Yuri e também por uma falha aí grotesca que infelizmente o Hugo fez aí na partida. Mas uma falha que no final saiu despercebido, né? Já que na partida ele salvou o Corinthians ali de sofrer um empate com o Gustavo Mosquito, chutando ali, ele defendendo. Enfim, foi uma bela partida do Corinthians aí. O Corinthians soube sofrer, né? No começo do jogo, o Vitória deu um pouco de pressão. Todo mundo já sabia que era isso que ia acontecer, já que o estádio deles estava lotado, a atmosfera estava toda pro lado deles. Eles começaram ali em cima, né? Conseguiram fazer um gol aí, não por mérito deles, mas sim por desmérito do Hugo Souza, né, que fez uma falha ali. O Corinthians foi mais letal na partida,
teve mais chances aí, né, de fazer gol. Teve um chute lá, cara, do Memphis Depay que raspou a trave ali, quase que foi gol. Teve outras chances também aí e o Corinthians saiu vitorioso, né, por merecimento. Não foi um time covarde, né, jogando recuado, soube sofrer no tempo certo e conseguiu levar para casa essa grande vitória. Vitória essa, né, que deixa o Corinthians numa situação muito confortável no Brasileirão. Corinthians com essa vitória foi a 41 pontos, tava lá em 15º, se eu não me engano, 14º, pulou para 10º lugar. Claro que ainda o Atlético Mineiro, né, tem 2 jogos a menos. Era para jogar ontem, mas não jogou porque hoje tem a final da Copa do Brasil com o Flamengo. Mas o Corinthians tem que fazer sua parte, cara. Próximos 2 jogos aí é justamente contra adversários que estão à frente do Corinthians, que é o Vasco e o Cruzeiro. Se o Corinthians ganha esses 2 jogos, que eu acho que tem muita chance de ganhar, né, jogando em casa. Se ganhar esses 2 jogos, vão a 47 pontos. Já sobe bastante na tabela e já descarta o rebaixamento. O Corinthians agora mudou a chave, né, pessoal? O Corinthians não tá lutando para cair. O Corinthians está lutando para pegar uma vaga na pré-Libertadores, né? Que se conseguir, automaticamente já vai estar na Copa do Brasil. Aí o ano que vem o Corinthians vai ter um calendário normal aí, cheio, né, de jogos, muito bom, né, para o financeiro do Corinthians aí, vai ajudar bastante, vai trazer receita, já que vai ser mais jogos, né, mais jogos na arena, vai ter mais bilheteria, enfim. O Corinthians nesses campeonatos tudo aí vai ser muito bom, já que o ano que vem vai ter um planejamento, né, correto. O time vai começar o ano com o time certo, vai trazer, eu acho que alguns jogadores ali só para repor um pouquinho, mas eu acho que não tem muito o que fazer. O Corinthians já está com um time muito forte aí e tem tudo para fazer um belo começo de temporada e quem sabe uma bela temporada inteira de 2025. E aí, né, o próximo jogo já é contra o Vasco da Gama, salvo eu. Vai ser contra o Cruzeiro. Esse jogo aqui o Corinthians tem total chances de vencer, já que vai jogar contra o time reserva do Cruzeiro. O Cruzeiro vai na arena, né, com o time reserva, já que dia 23 vai ter a final da Sul-Americana. Eles não vão querer jogar o Brasileirão titular, já que aqui eles não vão arrumar mais nada no Brasileirão. Eles vão jogar com o time titular na Sul-Americana. Porque se for campeão, já vão estar garantidos na Copa do Brasil do ano que vem, Libertadores. E aí, a tabela aqui não vai mudar nada. Eles ficando aqui ou lá em 12º, não vai mudar nada. Se eles ganharem a Sul-Americana, eles já vão estar garantidos nas 2 competições aí o ano que vem, Libertadores e Copa do Brasil. Já o Corinthians tem que ganhar de qualquer forma, né? Sinceramente, eu acho que o Corinthians consegue fazer 15 pontos aqui. Eu acho que o Corinthians consegue fazer todos os pontos possíveis, já que são adversários aí, querendo ou não, fáceis, né? Cruzeiro e Vasco em casa, Criciúma fora, Bahia em casa e o Grêmio fora. O Grêmio que tá numa situação horrível. Criciúma também não tá muito bom, né? Perdeu ontem, se eu não me engano. Deixa eu só conferir para quem que o Criciúma perdeu ontem. Acho que foi pro Cruzeiro, né? Foi. Perdeu pro Cruzeiro. Então tá numa situação um pouco difícil, né? O Criciúma tava até bem na tabela, mas aí já está com 2 derrotas seguidas. E o Corinthians disparou com essas 4 vitórias. E o curioso, né, pessoal? O curioso daqui nessa tabela é que o Corinthians é o único time a ganhar as últimas 4 partidas. Olha isso, o Corinthians é o único time. O único que chega perto é o Inter, mas teve um empate ali, né? Nas últimas 4 teve 3 vitórias e um empate. Já o Corinthians não. Se ganhar do Cruzeiro no próximo jogo, vai ser 5 vitórias seguidas. Olha que maravilha. Esses 5 verdinhos aqui, ó. Vai ser o único time a ganhar os últimos 5 jogos, pessoal. Muito bom aí o aproveitamento do Corinthians, né? Depois aí da eliminação para o Racing, o time começou a focar no brasileiro e aí as coisas começaram a andar. Mas comenta aqui, pessoal, o que vocês acharam dessa grande vitória do Corinthians ontem, né? Lá no estádio do Barradão contra o Vitória. Vocês acham que o Corinthians jogou bem, mereceu a vitória? Comenta aqui nos comentários a opinião de vocês. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.